confiar em Deus. Até onde isto é possível? Qual é a diferença entre tentação e provação? Quem é o causador dos sofrimentos em nossa vida? Se você pudesse pegar a pessoa, vamos falar em pessoa, que está te causando muitos momentos de dor, muitos momentos difíceis da vida, o que você faria com ela? As histórias que nós lemos hoje na palavra de Deus, a do texto de Gênesis, aquilo lá era uma tentação ou uma provação? Nós sabemos que era uma prova. Deus, diretamente, Deus pediu para Abrão que lhe desse uma prova de sua fé. O que Abraão seria capaz de fazer para provar o que entra, o que está dentro do seu coração? E ele provou a Deus o que ele seria capaz de fazer. Ele pegou o seu filho, que foi tão almejado, que foi muito orado e foi pedido a Deus. Esse filho que ele conseguiu já na velhice. Então, podemos dizer assim, Abraão teve naquele momento, ele ia fechar a sua vida com chave de ouro. Deus tinha concedido a Abraão a grande bênção de poder ter o seu filho com Sara. E Deus lhe pede este filho. Abraão, pega o teu filho, me oferece ele em sacrifício. E Abraão vai lá, prepara a lenha, afia a faca, prepara a faca, faz o menino carregar a própria lenha para o sacrifício. E quando estão a caminho, imaginem o coração de Abraão quando o seu filho lhe diz: pai, a lenha, o fogo, enfim, todo o material está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão lhe diz: Deus proverá. Aquilo ali, depois que Deus impediu que Abraão então sacrificasse o seu filho, se tornou uma grande bênção na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus fez de Abraão uma grande nação. Teria descendentes que seriam impossíveis de serem contados. Quando nós lemos no texto do Evangelho, Jesus sai da água, logo depois do batismo, o Espírito o mandou, o levou para o deserto, para ser tentado. Qual a diferença entre Abraão e Jesus? Deus pediu para Abraão: me prove se você é capaz de fazer isso. E o Espírito Santo leva
para o deserto para ser tentado. E qual é a diferença? Qual é o momento em que nós podemos dizer isto é uma provação, isto é uma tentação? Para mim, as duas coisas andam tão juntas, tão pertinhos uma da outra, que às vezes é muito fácil confundi-las, se isso é uma tentação ou uma provação. Eu vejo que a tentação, ela sempre tem o único objetivo em nossa vida, é tirar do nosso coração a fé. É tirar. Não é tentar para ver se você se fortalece na fé. Não é. A tentação tem o único objetivo de tirar a fé do seu coração e fazer com que você seja condenado. A provação, não tem o objetivo de lhe tirar a fé, mas de lhe fortalecer, de fazer a gente segurar ainda mais na mão do Papai do céu. E ver que, no meio da provação, Deus estará lá sempre lhe sustentando com os seus braços poderosos. Este é Jesus que foi ao deserto, ficou 40 dias sendo tentado por Satanás, porque Satanás queria que Jesus desistisse da sua missão, e se ele fizesse isso, então o próprio Jesus seria jogado ao inferno, porque ele não adorou a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus venceu todas as tentações. E nós temos o texto da epístola de hoje. Texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. E olha, aqui, Tiago está dizendo que nós costumamos procurar culpados. E por isso eu perguntei, se você pegasse aquele que mais lhe causa o sofrimento, o que você faria com ele? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Com perseverança. Quanto tempo dura uma prova de Deus em nossa vida? Quanto tempo vai perdurar o sofrimento em nossa vida, até que Deus resolva então tirar isso da gente? Qual foi o tempo que Jó suportou com perseverança o seu sofrimento naquele momento de provação ou tentação? Ali Satanás tentou a Jó. De todas as formas quis provar para Deus que Jó só era fiel porque Deus lhe dava todas as coisas. E Deus então permitiu que ele fosse tentado, mas em nenhum momento Jó também desprezou a Deus. Quem permanece com perseverança, diz a palavra, este sim recebe a coroa da vida. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Aqui nós queremos arrumar um culpado agora. O sofrimento na nossa vida, quem está colocando esse sofrimento em nós? É Deus? É o diabo? Quem é? Se eu pudesse pegar a pessoa que me causa sofrimento
E então Tiago, ele é muito claro quando ele diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Vejam, irmãos e irmãs, quando nós caímos em pecado, e qual foi a razão de cairmos em pecado, se não foi a cobiça de Adão e Eva em ser iguais a Deus? Satanás não tem muito serviço de nos atrair, de nos desviar a atenção. Ele não precisa se preocupar muito. Por quê? Porque se nós mesmos somos os culpados pelo nosso sofrimento. Porque ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Os maiores sofrimentos na nossa vida somos nós mesmos que muitas vezes arrumamos para a nossa cabeça, quando nós nos iludimos, pensamos que quanto mais coisa eu tiver, mais eu sou valorizado, mais eu sou importante. Isso é ilusão. Aí nós temos que pensar: eu quero ser valorizado por quem? Pelos homens? Se eu quero ser valorizado pelos homens, pelas coisas que eu possuo, então sim, essa cobiça vai me atrair, vai fazer com que eu cometa grandes, entre aspas, grandes pecados, para conseguir o que eu tanto desejo. Quantos filhos matam o seu pai por herança? A cobiça não o atraiu? Não o seduziu? Quantas vezes as pessoas são desonestas por causa da sua cobiça? Por causa do seu desejo que está dentro do seu coração, e não adianta procurar outro culpado, não. É muito fácil dizer: Satanás pecou por mim. Satanás não peca por ninguém. Quem peca somos nós. A nossa decisão de pecar, ela sai de nós. E por isso que eu digo que Satanás, ele não tem muito trabalho ele não se preocupa muito, apesar que a Bíblia diz que ele é um leão que sempre está à volta, procurando alguém para devorar. Nós temos que controlar a nossa cobiça. Ela está aqui dentro de nós. E como controlar? Em Coríntios, diz assim que Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Ora, se a Bíblia me garante que Deus não vai deixar que eu seja tentado além das minhas forças, e mesmo assim eu caio e pratico o pecado pela minha cobiça, então é porque ela me seduziu. O meu erro, a minha cobiça me seduziu e atraiu. E aí eu pratiquei o pecado. E ali diz o finalzinho do versículo: então a cobiça, olha só, depois de haver concebido, está fazendo referência a uma mulher grávida. A cobiça, ela depois de haver concebido, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado. E esse pecado que nós tornamos público pelas nossas ações, gera a morte, se não houver o arrependimento, se nós não formos banhados no sangue do Cordeiro. Pensemos com muito amor e com muito carinho. Ontem passou na televisão um programa sobre as pessoas que estavam largando um pouco de grandes salários para terem uma vida mais familiar. Não ter tanto peso nas suas costas, mas estavam se livrando de muitas coisas, porque o dinheiro já não lhes atraía mais. E essa é uma atitude que nós temos que olhar com carinho, pensar na nossa própria vida. A cobiça é uma armadilha para nós quando nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. E então ela nos pega e nos faz cometer terríveis loucuras por causa do poder do dinheiro. A tentação da cobiça, então agora me leva para a morte. Não é uma provação, mas o desejo dela é me levar para a morte. E o versículo seguinte, ele diz assim, o versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que é de bom, gente, só pode vir de Deus. Se você quer arrancar totalmente essa cobiça do seu coração, se você quer mudar de vida de fato, e aqui eu não digo em se desfazer dos bens, mas eu digo lá no seu interior, ore e peça a Deus que arranque essa cobiça do nosso coração. Vamos pedir isso porque essa é uma cilada terrível e nós mesmos causamos muitos sofrimentos em nossa vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e muitos nesta cobiça atraíram sobre si muitos sofrimentos. Pensemos com carinho. Deus tem todas as coisas para nos dar. Podemos viver normalmente felizes, tranquilos, sem desejar o que não é nosso, sem desejar o que não podemos ter. Podemos ser pessoas de fato cristãs felizes, porque esse Deus, todo dom perfeito vem lá de Deus. Só Ele pode dar. E Ele vai nos dar por meio deste Jesus que venceu a tentação, que passou pela provação de permanecer fiel a Ele, fiel ao Pai, até o fim, em nosso lugar. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, vindo à casa de Deus. Orem, leiam a palavra de Deus, lá no seu lar, com a sua família. Venha participar da ceia, porque esses são os dons perfeitos que vêm lá do alto, para assim nos dar força, coragem, para enfrentarmos as tentações e as provações do nosso dia a dia. E podem ter certeza que Deus de fato é fiel. Ele não vai abandonar o seu povo em nenhum momento. Que Deus nos guarde hoje e sempre neste caminho, nesta fé, para a vida eterna. Amém.